Salve, amiguinhos. Vamos lá. Nossa quarto vídeo aqui, falando a respeito desse universo de desenvolvimento de software. E esse quarto vídeo aqui, eu recebi há um tempo atrás uma figurinha que eu achei muito legal. Ele traz uma visão bem legal dos conhecimentos que, digamos assim, o desenvolvedor deve ter. Eu comecei a chamar isso de pirâmide de conhecimento do desenvolvimento, mas usem o nome que vocês quiserem, se não quiser ter nome nenhum, tá? Mas quais são os conhecimentos que o desenvolvedor deve ter, tá? O que eu preciso mergulhar e tentar conhecer? Deixar alguns pontos claros aqui também, como eu já posso sempre deixar nos pontos anteriores, que isso tudo não está escrito em pedra. Talvez assim, isso aqui eu não preciso ter atenção, esse tipo de conhecimento, porque na equipe que eu trabalho tem uma pessoa que é responsável só por isso. Ok, tranquilo. Mas existem coisas que a gente precisa ao menos saber o que é, tá? Eu preciso ter uma ideia. Talvez tenham coisas aqui que a minha empresa não trabalhe. Não, minha empresa não tem esse tipo de tecnologia, esse tipo, não precisa, necessita desse tipo de conhecimento. Mas, particularmente, eu acho importante vocês saberem o que é, porque daqui a pouco vocês podem ter oportunidade de uma empresa, né, de crescimento, aquela coisa toda. E eu vejo assim, porra, aquilo lá que eu não usava, aqui a gente utiliza, mas eu sei o que é. Ou até mesmo a empresa que eu estou hoje não utiliza, mas de repente chega a semana que vem um novo coordenador, um novo gerente, uma nova pessoa que vai traz novas ideias. E galera, a gente precisa mexer nisso aqui. Isso que a gente está utilizando está meio defasado, a gente precisa crescer, evoluir, rever as necessidades dos nossos clientes, a gente vai passar a utilizar tal coisa também. E eu não posso olhar assim, tá, e aí, o que é isso? Para que isso serve? Tá bom? Então vamos tentar conversar um pouquinho aqui, tá? É uma figurinha bem simples, tá? Talvez vocês vão buscar por aí, vocês vão encontrar, mas eu estou pensando em algumas coisas mais técnicas, tá? Não estou pensando em metodologias, outras skills, como a gente fala. O que é básico de um desenvolvedor? O que ele precisa conhecer? A gente tem como primeira função, né? Deixa eu melhorar aqui. Saber programar. Não importa qual é a linguagem que vocês vão utilizar, tá? A linguagem é um ponto à parte. Mas não deve saber programar. Ele não tem como ser um desenvolvedor sem saber programar. Tá? Programar bem, não é enrolar, não é entregar. Ele deve entregar código de qualidade. Lembra dos vídeos anteriores. E é muito importante que ele saiba conceitos do Git, tá? O Git é o repositório de código, né? Se alguém já olhou aqui na imagem, puxou para o nível superior, viu que tem GitLab, tem algumas coisas, mas não é a mesma coisa. Esse Git aqui embaixo está pensando apenas como sendo um repositório de código. Eu estou desenvolvendo e colocando lá. E depois a gente pensa em fazer build, em fazer o deploy, como a gente fala, né? Que é colocar em produção, coisa desse tipo. Mas eu preciso saber, tá? A gente está todo mundo desenvolvendo ao mesmo tempo, a gente precisa juntar esses códigos, então eu vou colocar no repositório Git e ali a gente vai resolver as coisas todas. Aqui está como um Linux, mas eu gosto de entender, botar um passo acima, digamos assim, um nível abaixo, como queira, mas eu preciso conhecer um pouco de sistemas operacionais, tá? Seja Linux, seja Windows, mas aquilo que vocês utilizam. Elton, mas eu não utilizo o Linux aqui na minha empresa. Beleza, mas precisa então conhecer um pouco de sistema operacional, um pouco de Windows. Não estou dizendo que seja um cara que tem que ser uma pessoa avançada em fazer tudo, que a gente sabe que existe aquilo do dia a dia e tem aquilo a mais sempre que a gente precisa. Mas o desenvolvedor precisa conhecer um pouco de sistemas operacionais. Conhecer de banco de dados, tá? Quando a gente diz banco de dados, a gente tem toda a parte de modelagem, toda a parte de estruturas, a parte de consultas e assim por diante, de performance de banco de dados, a gente precisa ter um pouco de conhecimento a respeito disso. E por último, a gente precisa conhecer um pouco de rede. Quando a gente está colocando aqui que o usuário precisa conhecer um pouco de redes, não é que ele precisa saber montar uma rede, né? Eu preciso configurar todo um equipamento de rede. Não, não é isso. Eu preciso saber o que é um protocolo HTTP, um HTTPS, né? Entender um pouco de rota, saber que existem portas de comunicação, né? Que existe um número IP para mim comunicar da minha aplicação com microserviço e assim por diante. A gente tem tudo, é nesse sentido que eu entendo que é necessário o desenvolvedor conhecer um pouco de redes. Importante, deixa eu voltar aqui na programação.
A programação aqui, se a gente fosse listar tudo que tem dentro da programação que a gente precisa conhecer, a gente tem uma tripa enorme, tá? Então a gente não é o momento aqui de eu esmiuçar isso aqui. E dentro da programação é a linguagem, é lógica, conceitos de microserviços e assim por diante, né? A gente teria várias coisas por aqui. Uma segunda fase aqui, eu tenho o que a gente chama de CI e CD, né? Que é a integração constante e a entrega constante de código, né? O que seria isso? Hoje em dia, a gente está desenvolvendo software, né? Deixa eu mudar um pouquinho a pergunta aqui. Vamos imaginar que a nossa empresa tem o produto da nossa empresa é um ERP de grande porte. Então temos muitas equipes trabalhando. A nossa equipe cuida da parte de financeiro, que de repente pode ter mais de uma equipe cuidando do financeiro, um cuida de contas a pagar, outro contas a receber. Ou tem uma equipe que trabalha com uma parte de cadastro, outra com a parte de vendas, outra parte do sistema que fala em compras, outra que fala de fiscal. Ou seja, a gente pode ter dentro de um mesmo software diversas equipes trabalhando ao mesmo tempo. Lembre-se que o software é o mesmo. Como que vai se organizar todo esse código que está sendo produzido? De repente, na minha equipe, eu tenho 3, 4, 5, 6 desenvolvedores. Então, juntando tudo, nós temos 50 desenvolvedores dentro da equipe. Como é que a gente organiza todo esse código? Como é que a gente integra todo esse código? Como é que a gente entrega o código pronto? Existem ferramentas para isso, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Mas que é importante a gente conhecer como que isso funciona. Geralmente tem pessoas responsáveis por isso. Talvez eu nunca vou fazer isso, mas eu preciso entender que existe um fluxo, existe uma organização a respeito disso, tá? Parte de container. Acredito que todos que estão aqui assistindo já ouviram falar do Docker, tá? Eu preciso conhecer tudo que tem dentro do Docker. Não, mais uma vez, ninguém precisa saber aqui tudo 100%. Mas conhecer os conceitos de Docker, Kubernetes e de outras ferramentas de container, tá? São extremamente importantes a gente ter isso. Até porque, de repente, alguém pode chegar para o dev, para o analista e vai dizer o seguinte, cara, ó, nós estamos com um problema no Docker e tal, tu consegue entrar lá para ver alguma coisa, no servidor ou qualquer coisa desse tipo. Talvez não entenda muita coisa, mas, opa, eu tenho que ter um conceito aqui meio que definido, meio que entendido, digamos assim. Um pouco de cloud também, né? De nuvem, afinal, hoje grande parte do que a gente está colocando está em nuvem, né? Seja os serviços da Amazon, da Azure, do próprio Google, outras tecnologias que a gente tenha por aí, tá? Entender e conhecer um pouquinho quais são os possíveis serviços que os serviços que são nos disponibilizados. Talvez o mais conhecido aqui é realmente a Amazon, mas a Azure tem muita coisa. Então, também a própria Amazon, o que tem lá dentro que a gente utiliza? A gente não utiliza apenas um EC2 para colocar os nossos serviços lá dentro. Eu posso utilizar os serviços de segurança, de outras coisas, tá? Uma infinidade de coisas que tem lá dentro, a gente precisa ter um pouco de conceito aqui. E por último, eu entendo que a gente precisa entender um pouco de monitoramento e criação de logins, né? Que são coisas extremamente importantes, é claro que dependendo do que a gente está criando aqui. O que é essa parte de monitoramento? Vamos lá. Nós estamos responsáveis pelo toda a parte que envolve o financeiro de contas a pagar. Tá? Digamos, essa é a responsabilidade da nossa equipe. Como é que eu sei que os serviços que nós somos responsáveis, né, sejam as APIs ou qualquer outra coisa que a gente está criando, estejam, digamos, nos conformes, né, como a gente diz. Então, a gente pode criar monitoramento para saber como é que estão os serviços, o nível de utilização dele, certo? Verificar se a gente não está tendo perda de dados ou qualquer coisa que possa nos trazer problemas. Isso é monitorar. Muitas vezes o monitorar pode ser a partir de uma consulta SQL, certo? Existe uma afinidade de coisas aqui que a gente poderia pensar, mas o monitoramento basicamente é isso. É prevenção, certo? Estamos sentindo que está, digamos, tem muita gente utilizando o sistema e ele está ficando muito lento, então as coisas estão demorando. Ou a gente descobrimos aqui com base nos monitoramentos que em determinada época do mês o sistema passa por uma certa lentidão, né? Por qualquer motivo.
tem muito processo rodando, gente pagando, qualquer coisa em que envolva muita gente utilizando, digamos assim, tá? E a parte de login, é como a gente já conhece mesmo, que é em que momentos que eu preciso criar login no meu sistema. E eu preciso entender que para eu achar o ponto de equilíbrio de criar login, para não criar coisas de mais e nem de menos. Tá? Posso pensar em criar logins, por exemplo, de toda vez que um usuário loga no sistema. Isso é importante para mim? É importante para mim criar logs, digamos, de toda vez que há um tipo de erro de comunicação numa API? É esse tipo de log que a gente precisa criar. Porque quando há algum problema realmente, o monitoramento está detectando que está tendo um determinado tipo de problema, é através do log que a gente usa para fazer, digamos assim, essa investigação. Tá? Então, existem algumas coisas que a gente pode utilizar. É claro que existem coisas aqui, talvez, que a empresa de vocês não vão utilizar, ou mesmo que utilize, tem pessoas responsáveis por utilizar, tá? Mas eu acho que são coisas que a gente precisa, pelo menos, ir lá no chat GPT e escrever lá, chat GPT, o que é Docker? Né? Para que serve Docker? Me dê exemplos de utilização do Docker. Eu não preciso, de repente, saber utilizá-lo, mas eu estou numa equipe que a nossa empresa faz utilização dessa tecnologia. Tá? Sabe aquele negócio de ir no YouTube e assistir um vídeo de 10, 15 minutos a respeito do tema, explicando o que é, o conceito dele? Porque um dia, de repente, eu posso precisar e, opa, eu já tenho uma ideia do que é, eu sei o que eu preciso correr atrás para conhecer. Fora isso, existem outras coisas que a gente precisa, como deve conhecer. A gente precisa conhecer, ter uma ideia do que é análise de projetos. A gente precisa conhecer a parte de agilidade das metodologias de trabalho. A gente precisa conhecer um pouquinho de engenharia de software, tá? Ter a noção dos modelos que existem, das coisas que existem envolvidas aí em modelagem de software. Ferramentas de organização de tarefas, seja o Gira, seja o Trello ou qualquer outra ferramenta que a gente tenha por aí. E outras coisas que vão surgindo. A gente sabe que tem muitas outras coisas que vão surgindo aí. E o dev deve, algumas, como eu disse mais uma vez, algumas eu preciso realmente me aprofundar, outras talvez tenham apenas um conceitual, né? Mas a gente sabe que talvez alguns tenham um pensamento diferente. Sinta-se à vontade para colocar seus comentários aí. Se vocês acham que tem alguma coisa que está faltando aqui, nisso aqui que a gente está trazendo, eu não estou falando apenas em ferramenta, tá? Mas em conceitos, né? Em conceitos básicos de entrega contínua, de containerização, de cloud, monitoramento, log. Tá? Existem várias ferramentas sempre a respeito disso aí, tá? Próximo e último vídeo, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês como se tornar um desenvolvedor um pouco mais eficiente, digamos assim. Talvez seja um pouco chover no molhado o que eu vou falar, tá? Mas apenas para quem está começando aí ter uma ideia e para a gente fechar essa série de pequenos vídeos que a gente está fazendo aqui. Show de bola, galera? Até mais então. Tchau, tchau.